como eu tinha comentado, a gente vai estar estudando um pouco sobre as tias da Bíblia, né? Então permita-me só agora explicar um pouco mais para quem nunca me ouviu falar sobre isso. É uma maneira prática de você memorizar verdades essenciais na vida de um cristão, tá? Então, um exemplo que eu costumo dar para algumas pessoas é, por exemplo, no meio de um incêndio, o que é que você faz? Tá? Então, se você observar, tem um monte de regra do que fazer no incêndio. Não pegar elevador, não fazer isso. Mas quando um incêndio está pegando fogo, né, ou seja, perdão, sempre está pegando fogo, né? Mas quando o prédio está pegando fogo, você pode bater o nervoso e você não ter uma ideia prática e rápida do que fazer. Todas as regras do que fazer no meio do incêndio você pode esquecer. Então, nos Estados Unidos, eles têm uma expressão que eles chamam o que fazer em meio a um incêndio. Eles falam stop, drop and roll. Ou seja, pare, se jogue no chão e role. Tá? Então é a ideia que você para o que você está fazendo, se joga no chão para ficar embaixo do nível da fumaça e role até o caminho da saída. Então, e para que a ideia de que nesse movimento de emergência, você se lembre daquilo que você aprendeu, de como proceder em meio a um incêndio. Tá? Então, quando eu brinco, né, com uma questão dessas tias da Bíblia, tá, eu estou pontuando um aspecto de que é algo que um crente deve sempre ter em meio a todas as situações, particularmente em meio a dificuldades. Tá? Que é te alegra, te anima, que a gente vai ver hoje, te aquieta, né, baseado no texto aquietável, saber que eu sou Deus, que a gente vai ver já no Salmo 46, caso você já queira ir abrindo sua Bíblia. Te anima, animar no Senhor, e te alegra, que é alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A minha cabeça está cortando. Para mim não está. Aqui tá. Deixa eu dar uma pausa aqui enquanto o comentário está lendo. E agora? Espero que tenha normatizado. Eu não fiz nada. É só centralizar o quê, meu povo? Ah, agora tá ótimo. Pronto. Vou ficar aqui. Certo? Melhorou. Pronto. Eu não fiz nada, mas melhorou sozinho. Tá certo? Mas vamos lá. Tá? Então, abra a sua Bíblia no Salmo 46, tá bom? E nós vamos estudar o Salmo 46 agora rapidamente, uma questão devocional. E eu vou, depois da leitura, eu vou orar, e aí eu vou desabilitar os comentários rapidamente. E aí a gente, no final, a gente abre de novo para interagir um pouco mais, tá bom? Então, vamos ler o Salmo 46, se você tiver de Bíblia aberta. Diz assim a inerrante palavra do Senhor. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuam na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa noite, muito obrigado por mais uma vez o privilégio de estarmos aqui para escutarmos um pouco mais da Tua voz, da Tua palavra. Que o Senhor nos ilumine para entendermos, Senhor, a Tua palavra e aprendermos um pouco mais nesse texto
a nos aquietarmos no Senhor. Muito obrigado por tudo. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Só organizando aqui atrás. Pronto. Tá bom? Então, irmãos, Salmo 46, o salmo que a gente leu. Permita-me só desabilitar os comentários aqui. Tá bom? Desativar comentários. Pronto. O salmo que a gente leu agora, se você observar, é um salmo dos filhos de Corá. Tá? Eles são os que fazem, para mim, os meus salmos favoritos. Tá? São os salmos que eu mais gosto, são os deles. E o que você vai observar nesse salmo, no primeiro momento, é obviamente que, parafraseando, é essencialmente o que está acontecendo hoje. Né? Mas antes da gente ver isso, uma coisa eu queria chamar a atenção desse salmo, que para mim é o que torna esse salmo tão especial e o motivo pelo qual eu quis começar justamente com o Tia Quieta. Que é o seguinte: a maioria dos salmos, se você observar, muitas vezes é o salmista, ele falando até pessoalmente: porque estás abatido, minha alma, porque te perturba dentro de mim, confia em Deus. Ou por muitas vezes, como por exemplo, o Salmo 123, é um desafio a Israel. Confia, pois, no Senhor, ó Israel. Mas se você observar no Salmo 46, é no plural o tempo todo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, portanto, não temeremos. Então você vê que os filhos de Corá aqui, ele está falando com a segurança do povo dele. Ele está falando exatamente que é algo que o povo de Deus pode falar sem medo. Não é algo que aplica-se apenas a ele. Não é algo que ele tem, porque ele tem convicção disso, se aplica a ele. Não. É algo que todo o povo de Deus pode falar. Então a primeira coisa que eu acho fantástica nesse salmo é isso. É que é o plural. É um Deus que nós podemos confiar, enquanto povo, enquanto igreja, juntos, unidos, mesmo que à distância. Tá? Dito isso, aí quando ele começa dizendo isso, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, aí logo no versículo 2, ele vai dizer: portanto, não temeremos, porque a gente tem esse castelo forte, para usar a linguagem de Lutero. E aí, o que você vai ver ele dizendo nos versículos 2 e 3, aí eu estou citando João Calvino no comentário desse salmo, quando ele diz assim, que é basicamente um relato do mundo de ponta cabeça. Só que do ponto de vista de desastre natural. Ele vai dizer: ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumem na fúria, os montes se estremeçam. Ou seja, o mundo ficou de ponta cabeça. Mesmo que isso aconteça, não há razão para temer? Então veja que quando você está vendo essa perspectiva, ele está colocando que não há razão para temer, mesmo que o coronavírus esteja destruindo tudo. Não é simplesmente se está tudo bem, está tudo tranquilo, não. Como você está numa fortaleza, não há razão para temer justamente nisso, porque a sua fortaleza aguenta o tranco. Não vai ter terremoto que vai destruir, não vai ter maremoto que venha destruir. O mundo pode ficar de ponta cabeça, mas está firme. Aí não é à toa que aí ele faz justamente o contraponto. Quando ele vai colocar dos versículos de 4 a 7, como o Senhor é mais poderoso que esses fenômenos. Vai mostrar que o seu templo está no meio, ou seja, é possível, né, que ele pegue até essa linguagem emprestada de Ezequiel, tá? O Ezequiel tem pegado emprestado do Salmo, não fica muito claro. Da ideia do rio que passa no meio do trono de Deus, nisso. E ele vai estar justamente... Pronto, deixa eu só desligar aqui, pronto. E ele vai estar justamente sendo o centro de tudo na vida da pessoa. Na verdade, não na vida da pessoa, quer reconhecemos ou não, Deus, ele é o centro de tudo
no universo. A ideia do Salmo é justamente essa. Eu sou o centro de tudo no universo. Eu estou lá no meio e sou o centro disso. Então, o contraponto que o Salmo está querendo colocar é: o mundo pode ficar de cabeça para baixo. Você deve ficar tranquilo, porque sua fortaleza é o Senhor. E não apenas isso, porque você tem um Deus que ele vai pontuar que é maior do que isso. Veja que ele faz que ele brama nações, os reinos se abalam, a terra se dissolve, ele faz ouvir a sua voz. Só que esse é o ponto. Ele é maior e mais aterrorizante do que todos os fenômenos citados, mas ele está do nosso lado. Ou seja, a gente está lá bem protegido, tranquilo, mas os nossos inimigos têm muito a temer. Esse Deus agora está conosco, não contra nós. Ele é maior que qualquer fenômeno, ele é maior que qualquer vírus. E aí é justamente isso que aí logo após ele fazer o contraponto de não tenha medo, mesmo que o mundo esteja de ponta cabeça, porque Deus é maior. Aí o salmista faz um desafio. Venha ver exatamente, e aí observe que ele coloca isso como algo bom, porque é, mas veja que ele está falando de destruição. Versículo 8. Vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ou seja, veja que ele está pontuando exatamente as destruições que Deus é capaz de fazer maior do que qualquer perigo que o mundo possa vir oferecer. Então a ideia não é simplesmente mostrar um Deus zangado, mas mostrar um Deus que é maior que as situações que podem se apresentar à vida de um crente. Ele termina a guerra, ele quebra o arco, despedaça, queima o carro no fogo. Aí vem justamente o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, o grande ponto de um crente estar perturbado em meio a tudo que acontece é que ele esquece quem Deus é, o que ele fez, de que seu trono jamais será abalado. Quando a gente perde isso de foco e de perspectiva, a gente automaticamente se inquieta. Enquanto que a gente sempre tem que pensar é o raciocínio de uma criança. Né? Um exemplo que eu já dei várias vezes lá na igreja. O que eu posso fazer contra um raio? Nada. Mas se você tiver numa noite tenebrosa, cheia de raio, como aqui em Teresina costuma acontecer nos períodos de chuvas, seu filho quer se agarrar a você. E naquele momento que seu filho se segura a você, você não vai chegar para ele e dizer: meu filho, senta aqui. Se um raio cair na minha cabeça, vai matar eu e você, então fique lá. Você abraça ele. E o perigo pode estar truando, o trovão pode estar destruindo o raio e tacando fogo. Enquanto você estiver segurando seu filho, ele está dormindo no seu colo. Nesse caso, ele vai dizer: ah, pastor, isso é inocência, porque ele não tem noção disso. Mas na frente, ele vai correr na frente do senhor e vai deixar o senhor para trás. Eu vou dizer a verdade. Eu espero que não. Né? Mas o grande ponto do Salmo, de a gente se aquietar, é saber que nós temos um Deus que é maior que qualquer fenômeno climático, que nós temos um Deus que é maior que qualquer vírus, que nós temos um Deus que é maior que qualquer reino, que nós temos um Deus que é maior que qualquer exército ou império que já existiu. Todos já passaram, mas o reino e o império do Senhor permanece para todo sempre, assim como o seu reinado é para sempre, porque ele é para sempre. Então, o nosso castelo forte é justamente Deus. Especialmente quando nós temos uma evidência disso, não apenas na obra da criação. Ou seja, veja que até aqui eu estou usando apenas a linguagem do Salmo, de mostrar de como Deus despedaçou impérios. Lembre-se, por exemplo, de Raabe, quando Josué, os espias estão lá, ela usa esse mesmo argumento. Eu vi o que o seu Deus fez aos egípcios, aos outros reis. Ele vai fazer a mesma coisa conosco. Olhe em Atos. Aqueles que botaram o mundo de ponta cabeça chegaram até nós.
eles que têm medo. A gente não. Agora, e além de tudo, a gente se esquece do texto, assim, para já caminhar para a conclusão, do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2. Não vai dizer, e despojando, falando de Cristo, né? E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs. E sobre eles triunfou. Ou seja, a vitória de Cristo não foi no algo escondido. Eu lembro de uma peça que minha esposa fazia parte, acho que o nome era O Campeão. Eu morria de raiva dessa peça. Porque era algo bem... tentava mostrar uma briga de ringue entre Jesus e o diabo e tal. E não era nem apenas porque tinha figura de Jesus e essas coisas. Ela já começava errado na narração, antes de aparecer qualquer personagem. Dizia assim, há muito tempo, onde não se podia ver, algo do tipo. A primeira vez que eu vi isso, eu digo, não. A vitória de Cristo sobre o diabo, sobre o inferno, se deu na história. Foi gravada, não apenas pelas escrituras, mas por vários escritores. A prova cabal da nossa ressurreição, da ressurreição de Cristo e, portanto, da nossa ressurreição, foi altamente documentada, como Paulo até desafia. Tem mais de 500 que viram, pode perguntar a eles, lá em 1 Coríntios, capítulo 15. É esse que é o nosso Deus. O Deus que fez os céus e os mares. O Deus que fez a mim e a você. O Deus que triunfou sobre mim e sobre você. O Deus que venceu exércitos e vence vírus. Esse é o nosso Deus. Então, qual é o nosso papel? Se aquietar. E aí é onde eu quero concluir com essa aplicação. Se aquietar não quer dizer não vou fazer nada. Vou ficar quieto, simplesmente. Se aquietar é ter o coração tranquilo. Há algo que você pode argumentar e dizer que é impossível nesses dias. Mas por quê? Se o nosso Deus permanece sentado no seu trono, se você tem um Cristo que continua intercedendo por você, se a sua vitória nele já é certa, e que o pior aconteça, que é a nossa morte. Aí que a gente vai estar num castelo forte mesmo, reinando com ele para todo sempre. Que o nosso coração sempre se aquiete, fique tranquilo. Não é porque a gente simplesmente tem um Deus que está... A gente fala assim, é um Deus que está no controle. É verdade. Mas para o salmista não é simplesmente um Deus que está no controle. É um Deus que é maior que qualquer controle que a gente possa vir a imaginar. A gente pode simular alguns controles. Ter estoque de comida em casa, ter uma reserva no banco. Mas o que o Salmo 46 mostra, e Cristo mostra isso de forma muito prática, é que nós temos um Deus que é maior do que qualquer controle humano, que é maior que a própria criação e que é o centro de todo o universo. E Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Veja que coisa pessoal. Ele não é lá distante, ele não está... Não é você que tem que escalar uma montanha, esse castelo difícil para invadir lá, até que você não ia conseguir. Mas Ele se encarnou, morreu e ressuscitou para que Ele fosse o nosso refúgio e fortaleza. Então, aquietemos. Vamos descansar na certeza de um Deus que está no controle de toda a situação e mais do que isso, que já derrotou toda a situação em Cristo Jesus. Então, toda a situação ruim, obviamente, em Cristo Jesus. Então, vamos confiar nisso, descansar nisso e ter o nosso coração tranquilo, para que possamos dormir bem à noite, para que possamos viver bem, para dar testemunho e dar razão da nossa esperança nesse momento para as pessoas ao nosso redor. Tá bom? Deus nos abençoe. Beleza? Vou abrir aqui de volta o chat, antes da gente orar, ativar comentário. Pronto. Irmãos, deu para ouvir tudo? Como eu falei, isso tudo é novo para a gente ainda, no início era que a câmera desfocou.
Espero que tenha dado para ouvir. Acho que sim. Pronto, beleza, Pedro. Obrigado pelo feedback, Patrícia, Silvia. Então, pessoal, eu vou estar orando, tá certo? Para encerrar. Na próxima, amanhã, tá? A gente vai estar fazendo essa live também às 8 horas. Com a Tainá, tá bom? Com a Tainá. Ela é uma médica geriatra lá em São Paulo, para quem não a conhece, tá bom? Então a gente vai fazer compartilhado o vídeo, né? Ela vai participar junto aqui do vídeo com a gente, tá? E ela vai estar falando um pouco sobre a questão do vírus, como é que tá lá em São Paulo, sendo ela geriatra, como aprender as coisas, como cuidar bem até dos nossos idosos, tá certo? Então amanhã, 8 horas, com a Tainá. E na quarta-feira, a gente vai ver Te Anima, tá bom? A gente vai ver Te Anima aqui com a segunda tia da Bíblia, tá? Então, antes desse último momento, fica o momento blogueirinho, né, como o pessoal tá brincando. Curta a página, divulgue, por gentileza, tá? Até para abrir mais opção para a gente streamar, tá certo? E em particular, se você está nos ouvindo aqui, se você não curtiu a nossa página no Facebook, desculpa, no YouTube, Facebook também, mas no YouTube, tá? Se você não curtiu, curta lá, porque quando ele chegar em 1000, o número icônico é 1000, tá? Aí vai abrir mais opção de streaming pra gente, tá bom? Não ser tão limitado, então peço a gentileza de você assim o fazer, beleza? Ei, João, tudo jóia? Eu vi que o Davi também está online, tá? Então, irmãos, rapidamente eu vou tentar olhar o máximo que eu puder algum motivo de oração para a gente estar orando e eu orar aqui. E aí eu vou orar, eu vou encerrar a live, como eu falei, estou dentro do meu tempo, de 30 minutos. Deixa eu só ver aqui se alguém vai colocar algo. Os enfermos, hoje, São Mateus. Os médicos, profissionais de saúde, não, profissionais de saúde. Pelo Elielton. Olha o Elielton aí. Tá aí, olha o Elielton participando. Para quem tá com saudade do Elielton. Só que aí, Elielton, o golpe baixo é esse, que você vê minha cara feia, mas ninguém vê a sua cara feia. Tá certo? Pela pessoa que está trabalhando, família da Giovana, meu pai e tio, familiares, pela nossa saúde mental, sem EPI, material. Pronto. Padrasto, vou colocar família aqui, todo mundo pelos empregos. Pois, pessoal, pronto. Pessoa ficando sem renda, emprego. O Raul está isolado em casa. Ó, de ele, tudo bom? Como é que tá o Raul também? Espero que esteja bem. Muito bem, passando necessidade. Pois, irmãos, pronto. Tá? Nós vamos orar, tá certo? Quem tem que captar o máximo que eu puder aqui. E vamos encerrar, tá bom? Oremos. Senhor Deus, glorioso Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado mais uma vez pela iluminação que o Senhor deu a homens de criar tecnologia para juntos interagirmos. Quero eu te pedir nesse momento de crise que o mundo tem passado, que nos lembremos da verdade que nós acabamos de ouvir, que nós temos um Deus que é acima de todo o controle e que é maior e mais forte de que qualquer coisa que esse mundo possa vir a oferecer, que qualquer praga, que qualquer reino, que qualquer dinheiro. Então que o nosso coração sempre se acalme e se aquiete nessa verdade, para que o nosso coração, sabendo quem o Senhor é, fique tranquilo em toda e qualquer situação. Então, quero te pedir pelos enfermos, não apenas na nossa igreja, mas todos que aquilo colocaram, a situação como o Elielton, por exemplo, e tantos outros, que o Senhor tenha misericórdia de todos eles, que o Senhor os cure debaixo da tua santa vontade, que o Senhor os preserve fiéis ao Senhor sempre. Ó Pai, e se por um acaso
eles não são salvos ainda, que o Senhor quebre o coração deles. Meu Pai, quero te pedir para os nossos familiares, tio, tia, parentes, filhos, que o Senhor tenha misericórdia deles também, que o Senhor os proteja, que o Senhor salve os que precisam ser salvos também, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia. Muito obrigado pelos, não apenas os profissionais de saúde, mas todos aqueles que estão ainda trabalhando com serviços vitais em nosso meio, que o Senhor os proteja de todo mal também. Muito obrigado pelo serviço deles, ó Pai, e que eles possam ter no Senhor a maior recompensa de todas também. Pai, então, sei que os nossos governantes, não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro, a terem sabedoria para lidar com toda essa situação. Que eles possam buscar ao Senhor até para ter essa sabedoria, ó Pai, que como uma igreja possamos ser a consciência do Estado e na nossa tranquilidade trabalhar para sermos sal e luz neste meio. Meu Deus, então tem misericórdia, portanto, de nós, nos abençoa ao longo desta semana ainda, e em Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Então, irmãos, é isso, tá? Eu estourei só um pouquinho o meu horário, né? 2 minutos, pronto. Então, amanhã, 8 horas, tá certo? Com a doutora Tainá, a gente vai estar aqui, compartilhado, e ela vai falar um pouco sobre isso. E na quarta-feira, a gente vai ver a segunda tia da Bíblia, que é Te Anima, tá bom? E vai ficar sempre essa dinâmica. Na terça e na quinta, algo mais nesse tema. Amanhã eu anuncio quem é o da quinta-feira, tá bom? Já tá certo também. E amanhã tá aí, na quarta-feira Te Anima, tá bom? Se vai ficar salvo, eu vou tentar deixar salvo aqui. Eu tô aprendendo os cacuetes desse negócio, mas Deus permita, fique salvo. Pelo menos um dia, tá bom? Pois, irmãos, Deus abençoe, forte abraço em todos, tá? Aguardo-os amanhã, os que puderem, tá? E que Deus abençoe, tá bom? Um abração, pessoal. Tchau, tchau.